A Lei 8.213, de 91, e a Lei 13.846, de 2019, elas disciplinam o Instituto do Auxílio Reclusão, que é um tema bastante controverso em direito, exatamente por conta de envolver uma pessoa condenada por crime, sequestrada da sociedade para cumprir sua pena, sendo que a pena não pode ultrapassar da pessoa do condenado, e a despeito disto, há quem entenda que seria um benefício injusto. Mas a pergunta é: o que a família do condenado tem a ver com ele e sua pena? São coisas absolutamente distintas. Notadamente, num país em que prevalece um pensamento do senso comum, basicamente estruturado na ignorância e no preconceito, alimentado por uma elite imoral que vive às custas do Estado. Uma elite que prega um Estado mínimo para a classe baixa. Mas ela mesma, a elite, não pode se ver em nenhum momento em apuros, que corre desesperadamente para o Estado, sem a menor vergonha, numa total hipocrisia. Portanto, a discussão moral acerca do auxílio reclusão não tem o menor cabimento em torno desta falta de moralidade que a elite possui para contestá-lo. Em se tratando de um benefício, portanto, é um benefício previdenciário, não é um benefício assistencial. Significa que o preso ele tem que ter contribuído pelo menos 2 anos com a Previdência e sua família não pode ter uma renda superior a R$ 1.340 aproximadamente. Além disto, há que se verificar se esta família não recebe nenhum outro benefício da Previdência, auxílio-desemprego, por exemplo, ou mesmo pensão por morte, enfim, nenhum outro benefício. É caso mesmo da família estar próxima à penúria em razão do afastamento do condenado. O valor do benefício do auxílio reclusão corresponde a um salário mínimo e atualmente está em torno de R$ 1.045, que deve ser requerido até 90 dias ou 180 se tiver filho menor de 16, os quais retroagirão à data da prisão. Após esse período, havendo requerimento, o benefício será pago a partir da data deste requerimento. Se eventualmente o preso fugir, o benefício será suspenso. Se o preso eventualmente morrer, haverá a pensão por morte, que também é uma pensão a ser paga à família da vítima, caso o crime tenha sido de homicídio. Portanto, a família da vítima não está ao todo ao desamparo. Se houve morte, haverá pensão por morte. E é claro que, neste caso, não se exige que o beneficiário tenha contribuído com 2 anos, porque ninguém pode prever a morte. Então, se ele já começou a contribuir com a Previdência e foi morto, ele terá direito a este
benefício. Da mesma forma, o benefício alcança somente o preso no regime fechado, porque o preso no regime semiaberto e aberto já possuem condições para o trabalho. Aliás, é uma condição para que ele saia, tenha proveito à progressão do regime, que ele tenha uma declaração de emprego. Portanto, o auxílio reclusão, ele envolve alguns outros critérios burocráticos, os quais eu vou deixar na descrição do vídeo, mas os pontos fundamentais são esses. Além, é claro, da discussão que envolve o cumprimento à lei. A nossa lei de execução penal é seguramente a lei menos cumprida nesse país. E, estranhamente, esse mesmo Estado que não tem moral nenhuma para falar em reincidência, por exemplo, porque ele é o que produz reincidência, às vezes não é nem o caso de reincidência, provavelmente são casos em que o Estado é que escolhe seus alvos frequentemente, ou seja, ele vai sempre atrás das mesmas pessoas. Enfim, considerando-se a lei e o auxílio reclusão, chega a ser cômico que alguém tenha espaço para debater esse benefício num país em que a lei de execução penal não é cumprida, num país em que a lei da execução faz mais vítimas do que necessariamente pessoas recuperadas. Nós podemos constatar que nos momentos em que se verifica alguma rebelião, pelo menos assim chamada, porque na realidade são praticamente casos de legítima defesa, nesses casos o que os presos querem não é nenhum automóvel, ônibus para fugir, não, eles querem que se chame o juiz, o promotor, enfim, eles querem um mínimo de garantias para cumprir a sua pena. Essa é a questão. Portanto, se existe o auxílio reclusão na lei, que se cumpra. Quem estiver contra, que planeje ou faça lobby para uma outra lei.